PG sempre com você, estamos de volta ao vivo aqui de fora dos estúdios da nossa RIC TV Londrina para falar sobre a nossa campanha lançada nesta segunda-feira. Campanha Duas Rodas, Uma Vida. Tô com vários representantes de Duas Rodas aqui, ó. Tô com a galera do pedal. Dá um oi aí, galera. A galera do pedal tá por aqui, ó. A galera do pedal de responsa, ó. Polícia Militar tá aqui com a gente também. O Volpato Ferreira estão por aqui, já vão conversar. Tem também o pessoal dos patinetes que estão por aqui também. E nós temos os que mais sofrem no trânsito sobre duas rodas, se é que a gente pode dizer assim, que a galera aqui, ó, os representantes dos nossos motoboys. Tudo bem, André? Obrigado pela presença, viu? Já vamos bater um papo com todo mundo. Vem pra cá, André, rapidinho, só pra gente poder bater um papo antes da gente chamar a nossa reportagem. Cumprimentar todos vocês. Como é que você tá? O seu nome? Gabriel. Miguel. Eric. André. André já conheço. André, vem pra cá, irmão. Rapaz, é uma loucura o dia a dia de vocês, né? É um corre assim que só quem tá numa moto tem noção do perigo que vocês correm todos os dias, né? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde aqueles que nos assistem. Sim, com certeza, o trânsito de Londrina é uma loucura e ainda mais para quem tá com moto, porque a gente vê que falta conscientização do motorista ali, das pessoas envolvidas no trânsito o tempo todo. O que você acha que poderia mudar? Primeiro por parte do motociclista. Olha, a gente precisa se adequar às situações do trânsito. A gente compreende que muitas vezes cometemos exageros, mas a gente sofre muito, desde o motorista, ali o caminhoneiro, o motorista em si, de uma forma geral, com as fechadas. Os meninos estão aqui, são prova de que muitas vezes o motorista ele não dá preferência para o motoqueiro. Se puder, fecha ainda. E se puder, fecha. Porque assim, em prática ele acha ali que é uma loucura, mas não. Todo mundo quer receber a sua entrega, a sua encomenda, o seu lanche a tempo. Deixa eu fazer uma enquete com os meninos aqui. Quem de vocês já sofreu acidente de moto? Os três? E o que foi? O que aconteceu no seu acidente? Quanto você já sofreu já? Eu fui sequelado de acidente do pé direito, clavícula, teve várias partes. Quebrou feio o pé direito? Sim. Mas como é que foi o acidente? Tô andando por um milagre só e estamos na moto porque a gente precisa, né? Não tem o que fazer, tem que fazer o corre, né? Sim, verdade. E hoje que você fica com esse pensamento na cabeça, fala, poxa, pode acontecer comigo de novo? Ou naquele automático, naquela correria, não pensa muito? Sempre quando acontece, ninguém quer mais voltar a rodar, mas aí com o tempo, além do serviço, é uma paixão que a gente tem. E o que acontece que ele falou aqui, o pessoal do trânsito não respeita nem quando você está certo. A maioria dos acidentes aí, quando a gente perdeu amigos aí, estavam certos. E acontece que os caminhoneiros e nós são pressionados pelas empresas e pelos aplicativos. Tanto que a gente está fazendo uma revolução na cidade de Londrina aí, que a gente vai tá fechando parceria com uma empresa aí, que a gente vai tomar a cidade para não ter isso. Eles estão fechando com a gente, vai aumentar o nosso tempo, porque em primeiro eles prezam a vida do que o lucro. Aí o desabafo por parte dos motociclistas, daqui a pouco os outros vão conversar com a gente também. E antes de chamar, ó, o Buganza tá aqui comigo, cá, Buga. O Buganza tá junto comigo nessa também. Importante, né, Buga, falar sobre essa campanha, porque, cara, são vidas, né, Buganza? Ele falou ali, ó, ficou com o pé sequelado, o pé direito sequelado, quebrou clavícula, todos eles aqui já sofreram acidentes. Cara, é uma loucura do dia a dia, né? Com certeza. Boa tarde para você, Parra, para todo mundo que tá junto com a gente no Balanço Geral. É o que a gente sempre discute sobre a importância do jornalismo de resultado, né? Que é o que pauta a RIC TV. Nós mostramos todos os dias acidentes com motociclistas, com ciclistas, né? Enfim, e a gente não pode só ficar nessa pauta do acidente. Como evitar o acidente? Como a gente fazer uma campanha chamando a atenção da sociedade como um todo, né? Chamando a atenção do poder público para investimentos nesse setor, chamando a atenção para quem está no dia a dia também de como se prevenir, de como ter uma estrutura melhor de trabalho, a gente realmente debater o assunto a fundo. Essa é a nossa missão nessa campanha a partir de agora. Eu tenho certeza que é uma campanha que toda a sociedade, Londrina e toda a região vai abraçar e a gente pode ter resultados muito positivos através disso, como a gente já teve recentemente com a nossa última campanha, que foi a campanha contra o assédio dentro dos ônibus, que nós vimos leis sendo mudadas dentro da própria Câmara de Vereadores e recentemente a própria Polícia Militar, na semana passada, fazendo então uma campanha dentro do terminal de acolhimento a essas mulheres, do estado inteiro, de acolhimento a essas mulheres, de mudança de vida, e é isso que a gente espera de resultado para essa campanha, que daqui para frente não é uma campanha isolada da RIC TV, né? Nós estamos chamando a atenção da sociedade
dando espaço para todo mundo que quiser estar junto com a gente nessa, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, sociedade civil organizada, né, as entidades, enfim, todo mundo que estiver envolvido nesse assunto e quiser estar com a gente, as portas estão abertas. É muito mais do que só notícia, que é o grande lema nosso, né? Vamos chamar a reportagem mostrando um pouquinho do que é essa campanha e na sequência a gente bate mais papo com o pessoal que veio aqui na sede da RIC TV. Pode rodar. A retomada dos movimentos é lenta, mas cada evolução comemorada com alívio. Alexander agora faz fisioterapia em casa, mas foram 4 meses internado num hospital. Fui pego de surpresa. O carro ali deu falha mecânica, mas o cara nem sinalizou para mim. Ele não deu pisca-alerta, não deu sinal de luz, nem deu nada. Do jeito que eu vim, bati. Em novembro do ano passado, ele e a mulher que estava na garupa bateram de moto contra um carro na PR-445. As consequências do acidente foram tão graves que Vanessa, mãe de Alexander, precisou se mudar de Arapongas para Londrina para ajudar a cuidar do filho. Porque parou, né? Ele tem só 27 anos e a vida dele parou. Não sabemos quais são as sequelas que ele vai ficar, se ele não vai ficar com nenhuma, né? Então, assim, é algo que, assim, quando você se vê numa cama, a sua vida para. Vanessa ainda sente um nó na garganta só de pensar no que poderia ter acontecido, porque ela já perdeu um filho também num acidente de trânsito. Há 5 anos, o menino dela, de 13, perdeu o freio da bicicleta e morreu depois de bater contra um poste. Foi um baque, né? Porque eu já perdi um filho de acidente de bicicleta. Então, assim, pra mim foi um baque. Eu achei que eu tinha perdido meu filho. Aí, quando eu cheguei lá nele, ele estava lá dentro, não me deixaram ver. E quando eu consegui ver ele, foi 4 horas da tarde. Aí eu vi o jeito que ele estava, né? E o médico falou para mim que as chances dele viver eram mínimas, né? Porque o estado dele era muito grave mesmo. Os acidentes envolvendo ciclistas e motociclistas são os que mais deixam as vítimas em estado grave ou levam à morte. E a explicação é simples. De moto ou de bicicleta, é o corpo do piloto ou do garupa que acaba sendo para-choque. Eles ficam muito mais expostos. As estatísticas comprovam isso. No ano passado, das 63 mortes registradas no trânsito em Londrina, 33 eram motociclistas, mais do que a metade, e 5 eram ciclistas. É por causa desses números e de histórias tristes, como a da família da Vanessa e do Alexandre, que a RIC TV Record começa agora uma campanha importante para discutir a segurança no trânsito sobre 2 rodas. Só em Londrina são quase 73 mil motocicletas, muitas delas usadas não só para ir e vir do trabalho, mas como ganha-pão, como é o caso dos motoboys. Tá bastante perigoso, tem que ter bastante atenção, olhar o retrovisor, porque uma bobeada você perde a vida, né, cara? Ninguém tem mais respeito por ninguém. Se por um lado os motociclistas sofrem com a falta de respeito por parte dos motoristas de carro, do outro existe a reclamação de quem pilota muitas vezes pensando mesmo que está numa pista de corrida e não na área urbana. É um absurdo, os caras não respeitam ninguém. E depois se envolve em acidente aí, ó, e fica reclamando, coitadinho. Mas os caras, vamos falar sinceramente, os caras abusam, hein? Tem uns que respeitam o trânsito, mas eu tenho uns que falar pra você, velho. Poda pela direita, entra no corredor rasgando e vai... Nossa, eles não dão seta, não avisam nada, param do nada no meio do trânsito. Em Londrina, hoje são mais de 430 mil veículos e 314 mil motoristas. Pessoas como eu e você, que saem de casa para o corre diário e a última coisa que pensam é se envolver num acidente. Mas, infelizmente, muitos saem de casa e deixam para trás a prudência, o respeito, a consciência. Só no ano passado, 364 pessoas ficaram feridas em acidentes. É quase uma por dia. A nossa preocupação enquanto jornalistas e cidadãos de Londrina com essa campanha é alertar quem se locomove sobre 2 rodas da responsabilidade com R maiúsculo no trânsito, mas também cobrar do poder público soluções de infraestrutura que possam facilitar a vida de quem optou ou quem precisa se locomover de bicicleta, de patinete ou de moto. Ciclovias, por exemplo, elas existem, mas não são interligadas, talvez por isso sejam pouco aproveitadas. Num trânsito maluco que a gente vive, onde vale mais a pressa do que o respeito, ciclovia é sinônimo de segurança.
E é o que mais precisa aqui em Londrina. Não tem nada disso. É tudo, anda à vontade, do jeito que quer. É complicado. Está faltando muita coisa, né, nesse sentido, tá? Tem alguns pontos aí, na leste-oeste e outros, mas não são suficientes, porque você tem um segmento, o resto da cidade fica, né, sem suprir isso aí. Aqui na Higienópolis, aqui é difícil também por causa da circulação dos ônibus, né? Tem que conciliar os dois lugares, né? Mas eu acho que falta ainda suporte para o ciclista, sim. A campanha Duas Rodas, Uma Vida quer também trazer soluções. A gente quer, durante todo esse ano de campanha, não só fazer séries de reportagens, mas também realizar fóruns de discussões, trazer especialistas em mobilidade urbana, também promover passeios ciclísticos, ou seja, trazer esse tema à tona, fazer com que as pessoas pensem o quão é importante discutir o transporte de duas rodas, porque muita gente usa, né, esse transporte, a moto, a bicicleta e o patinete, não só porque é um veículo mais econômico, porque é um transporte mais econômico, mas também por uma opção, por uma saúde melhor, uma opção pelo meio ambiente, né, para defender o meio ambiente. Então a cidade tem que pensar nisso, a cidade tem que estar junto com essas pessoas que estão pensando também no futuro. E tem muita gente em Londrina já pensando a cidade, a mobilidade urbana. A associação sempre esteve presente na questão durante a elaboração do plano de mobilidade, né? Precisa saber o que ele especifica, as etapas, que tem, acompanhar isso, cobrar da prefeitura isso. E também ela tem a oportunidade de participar dos conselhos municipais, o Conselho de Planejamento e Gestão Municipal, onde são feitos pareceres de leis e sempre está posicionando para a sociedade, para as pessoas que estão lá, para as outras entidades, as demandas para a gente ter uma estrutura cicloviária na cidade de acordo, né? Entre os novos meios de transporte sob duas rodas que ganham cada vez mais adeptos estão os patinetes elétricos. Seja para passear ou então para o ir e vir do trabalho ou da escola, eles estão por aí espalhados pela cidade. Mas assim como na bike e também na moto, andar de patinete exige seguir regras específicas para evitar acidentes. Precisa sim, precisa ter regras, precisa regulamentar isso melhor, porque fica muito vulnerável, né? Estava no calçadão e uma moça vindo rápido, que agora aumentaram a velocidade, quase que ela me atropelou. Eu tive que sair quase caindo no chão para ela passar por mim. Seja qual for o motivo por que você usa o transporte de duas rodas, você precisa de segurança. Quem está ao seu lado também precisa. Será que você sabe mesmo as regras? Será que usa todos os equipamentos de segurança obrigatórios? Será que faz a manutenção correta? Sabe o que é direção defensiva? Tem paciência e sabedoria para dividir as ruas da cidade com outras milhares de pessoas? Tudo isso a gente vai debater nos programas da RIC TV, no Balanço Geral, no Cidade Alerta, no Ver Mais e nas rádios Jovem Pan 102.1 e Jovem Pan News 104.5. Nas nossas redes sociais também. Duas rodas, uma vida. O Grupo RIC abraça essa causa. O grupo por si só, ele é uma referência, ele tem uma força, mas nada condiz com uma força se tiver uma força com a população. Então nós fazemos um convite aqui não somente para assistir, mas para participar dessa série com várias ações, inclusive com debates com o poder público e com as pessoas, para falar um pouquinho do trânsito, principalmente em relação às duas rodas. A gente vive um momento muito conturbado da vida, né? A gente vive na correria, tentando ganhar tempo e às vezes esse ganhar tempo acaba saindo caro. Eu acho que essa é a preocupação. A gente precisa ter um pouquinho mais de amor próprio e amor ao próximo também. Precisamos conscientizar mais os motoristas, né? Fazer campanhas, enfim, e melhorar a sinalização e tudo, as condições, né?
É uma via de mão dupla, né? Onde a consciência e a cobrança, só que as duas têm que andar no mesmo sentido, né? A gente cobrar do poder público, sim, por mais melhorias, por mais mobilidade, mas também por consciência de quem usa o transporte sobre duas rodas. Eu vou conversar com meus parceiros ciclistas que vieram aqui. Estou com duas referências aqui no pedal, Rafa Brou e o Alex do Coco. E queria que você apresentasse primeiro, Rafa, quem que é a galera que veio aqui hoje, numa segunda-feira, para falar desse projeto tão importante. Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer imenso fazer parte dessa campanha, né, em prol de buscar uma segurança para todos nós, né? Não só para o motorista do carro, ele está bem seguro dentro do veículo dele, mas ele também tem que olhar por nós. Então a gente está preocupado com todos e que a gente possa fazer algumas ações para tornar tudo mais tranquilo, para a gente conseguir conviver em harmonia no trânsito. Então o pessoal veio aqui hoje para representar realmente, né? Mostrar nossa força. São poucos por causa de horário, de trabalho e tal, mas a gente se dispôs a vir para mostrar nossa força e em conjunto, junto com todos os outros participantes aí, buscar essa segurança para todos nós no trânsito. Alex, vem para cá, você que roda todos os dias de bicicleta, não só por lazer, né, mas você usa de mobilidade também. O que é mais difícil para o ciclista hoje no mundo? Eu acho que falta, primeiramente, né, boa tarde a todos. Boa tarde. Falta um pouco de amor ao próximo. Eu acho que a principal coisa que falta hoje é o motorista se pôr no lugar do ciclista, ou que seja do motoboy, que seja da pessoa de patinete. Então, assim, o que acontece? Ele está no carro, ele está seguro. Só que ele tem às vezes acontece muito com a gente, você está numa pista que você tem duas mãos, duas vias. O cara, em vez de tirar do lado, ele prefere passar do seu lado, quase te derruba, mete a mão na buzina e ele acha que ele está certo. Sendo que nós não temos aonde andar, você tem que dividir o espaço com o carro. Ele xinga, hein? E ainda ele xinga. Bom, você pedala, você também sabe o que a gente passa diariamente. Então essa campanha é ótima, é maravilhosa. A gente, né, até gostaria de parabenizar a RIC por estar movimentando essa campanha, que eu acho que é muito importante para conscientizar o motorista, para ele saber o quanto é complicado e é perigoso para nós ciclistas, né? Então eu acho que isso aí é uma campanha bem legal. O Rafa trabalha com viagens, né, com cicloturismo. É uma coisa só de Londrina, Rafael, ou é algo geral? Do Brasil inteiro sofre com isso? É algo a nível nacional e com certeza no exterior não deve ser tão diferente. E a gente fala muitas vezes, para a gente chegar numa estrada de terra, onde a gente vai fazer o nosso pedal realmente, a gente se locomove pelos asfaltos e tal. Mas não é só no asfalto. Nas estradas de terra, os carros eles exageram muito, tanto na velocidade quanto em curvas fechadas. Então a gente ciclista, a gente tem que estar ligado 100% do tempo. Então precisa haver mobilização, precisa reunir motoristas, precisa fazer campanhas de trânsito nas principais avenidas de Londrina, parando, fazendo panfletagem, para conseguir conscientizar realmente, porque assim, o cara que está dentro, a pessoa que está dentro de um veículo, ele não imagina quem está pedalando, pode ser um parente dele, amanhã pode ser um filho dele, pode ser um parente. Então assim, todos precisamos de segurança, todos precisamos de segurança. É necessário urgentemente alguma medida extrema para que nós possamos sair de casa e voltar para os nossos familiares bem. Para a gente poder fechar, Alex, para falar com aquele moleque agora, 15, 16 anos, está voltando da escola, a gente tem mais experiência, já roda há bastante tempo. Aquele molecão que está indo para a escola hoje, que dica você dá para ciclista, para que ele não se envolva em acidente, para que ele fique mais ligado? Olha, primeiramente tem que conscientizar no equipamento de segurança. A gente vê muito, né, principalmente a molecada mais nova, que anda, não tem problema, bicicleta, porque não tem lei. Até a gente estava conversando há pouco com os policiais que estão aqui a respeito disso, porque não tem como eles fiscalizarem, porque não tem lei. Não é obrigatório, não tem uma lei que obriga, mas a gente, ciclista, nós que pedalamos, a gente sabe a importância do capacete. Eu já caí, já sofri acidente, já bati a cabeça e não morri por conta do capacete. Então isso aí eu acho que é uma coisa que tem que pegar muito firme. Então assim, tem que incentivar a galera, o esporte é muito bom, o esporte ele salva vidas, me salvou já, quando eu tive dengue há 2 anos atrás, né? Se eu tô aqui hoje, o esporte com certeza faz parte, só que tem que ter essa conscientização, isso aí é muito importante. Equipamento de segurança não pode faltar. E Alex, Rafa, pessoal, obrigado, tá? Todos os parceiros do ciclismo que vieram por aqui. E é mão na consciência mesmo, viu? Vinícius Bugãs, a bola tá contigo, Bugã. É isso aí, Parra. Você conversou com os ciclistas, deu esse panorama. Agora eu vou conversar com o pessoal que acredito que é o mais atingido por esse problema no dia a dia no trânsito, né? Estou aqui com os motociclistas aqui da cidade de Londrina, sendo muito bem representados. Vou começar com o Andrezinho aqui, que daí ele já conta para mim o nome de todo mundo e a gente troca uma ideia. Apresenta o pessoal para mim, André. Aqui a gente tem o Martinez, o Gabriel e o Eric Cel. Tá certo. Ô, André,
Vou fazer o seguinte, levanta a mão pra mim aqui. Quem já se envolveu, infelizmente, em acidente? Tem alguém de fora? Ninguém, né? Para vocês entenderem um retrato do que é isso e da importância dessa campanha, né? É uma campanha que vem para trazer a realidade do dia a dia que a gente já sabe, mas para tentar mudar um pouco disso, né? Como é que vocês enxergam essa campanha? Não, toda a campanha ela é bem-vinda porque assim, é a orientação que salva vidas. E nós vemos com positivo essa campanha aí, porque é o que a rede está fazendo, que está atraindo o olhar, porque nós precisamos conscientizar o mais rápido possível o motorista a respeitar o motoqueiro em si, porque todo mundo precisa de mobilidade com rapidez no trânsito e nós estamos transitando muitas vezes seus familiares e também as suas encomendas, e todos querem receber a sua encomenda em tempo. André, você falava para mim, inclusive, que vocês têm se aproximado cada dia mais, vocês como motociclistas, se unido diante de tantas histórias relatadas todos os dias. Então vocês já têm essa união para tentar fazer essa mudança. Nós buscamos todos os dias a união entre os motoristas, entre os motoqueiros, para quê? Para que nós fazemos uma grande corrente de ajuda. Muitas vezes um parceiro ele sofre um acidente, ele não está amparado pelo INSS, tem família, então essa corrente que muitas vezes socorre e ajuda o motorista e o entregador. Ô Martinelli, você que está dia a dia trabalhando como motoboy, faz quanto tempo já? Cara, na rua de moto eu trabalho já há 10 anos, mas no aplicativo é um pouco recente. Cerca de uns 4 anos, mais ou menos. Nesses 10 anos, o que você já vivenciou, o que você enxerga da falta de respeito com o motoboy, com o motociclista, que poderia mudar, por exemplo? Vocês que estão lá na prática, o que você pode trazer de experiência? Cara, essa pergunta aí é muito importante porque eu sou de São Paulo, eu vim para a cidade de Londrina faz 1 ano e 3 meses, mas em São Paulo aconteceu um acidente que, assim, eu fiquei muito sentido, porque o filho de um rapaz estava passando mal em casa. E aí ele ligou na farmácia, pediu o medicamento e o medicamento era urgente, inclusive medicamento de geladeira. O motoboy pegou e estava fazendo o transporte para poder agilizar o atendimento dessa criança dentro da própria residência. O que aconteceu? O motorista bêbado veio, bateu atrás do motociclista, assim, acabando levando ele a óbito. E, consequentemente, a criança, por falta do remédio, também chegou a falecer. Então, assim, uma coisa vai gerando outra por falta de conscientização, porque assim o trânsito hoje em dia está matando muito mais do que qualquer coisa e as pessoas não estão se conscientizando, não estão colaborando. Motorista de ônibus não para nos pares, joga os ônibus em cima da gente, os caminhoneiros também não para nos pares. Muitas das vezes a maioria dos motoristas a gente olha para o lado, está no WhatsApp. Por que você não pode parar um minutinho do seu tempo para poder mexer no celular, sendo que assim você coloca a vida de um pai de família, de uma mãe de família, porque a gente tem muita mulher rodando na cidade também, isso é muito importante para quebrar vários tabus. E assim, estamos correndo muito risco, estamos sofrendo muito. Em 48 dias tivemos 3 velórios, 3 enterros de 3 amigos nossos importantes para o movimento do motociclístico aqui da cidade de Londrina. E a gente sempre tem que fazer esse apelo para as pessoas começar a absorver isso daí. Olhar para o motoboy com mais carinho, porque quando você precisar de um remédio, quem vai levar é a gente. Você acha que o poder público fica omisso a esses acidentes, de dar uma estrutura melhor para vocês, de propriamente fazer uma campanha, de tentar ouvir vocês o que está acontecendo? Vocês se sentem, por exemplo, desamparados pelo poder público? E isso eu falo em todas as esferas, tá? Estou falando esfera municipal, estadual, né? Estou falando no geral. Sim. Cara, a gente sofre muito com isso, porque até agora todos os acidentes que nós tivemos entre o nosso grupo e os que também não estão, mas são nossos irmãos de trabalho, de profissão, cara, a maioria dos acidentes teve óbito sim, mas infelizmente até agora não teve prisões, não teve nenhum tipo de medida cabível, assim como a lei fala, porque assim, se for um motoboy que atropela uma criança, o motoboy vai preso. Mas e o cara que está conduzindo o carro, muitas das vezes, a maioria bêbado à noite, mas de dia celular, atropela um pai de família, uma mãe de família que está trabalhando para colocar o sustento dentro de casa, não acontece nada por quê? Tem uma passação de pano, a gente não consegue entender por que a lei é tão falha com a gente, mas com outras pessoas especificamente assim, que tem uma condição um pouco a mais, sempre ajuda, favorece eles, né? Mas a gente fica, infelizmente, desamparado pela lei. Obrigado, Martinelli. Reforce o seu nome para mim. Gabriel. Gabriel, quanto tempo de Vai fazer uns 4 anos também. 4 anos. Isso. Já. O que você acha que hoje
né? Vocês, como motoboys que estão ali na correria no dia a dia, vocês também podem fazer para tentar evitar esses acidentes, tentar prevenir. O que vocês fazem no dia a dia para tentar evitar isso? Andar com segurança na velocidade da via, né? Tem que dirigir pelos outros também, mesmo que a preferencial seja nossa, nós tem que parar por causa que nós sabe que vai vir gente e vai atravessar ela, porque vai estar no celular, vai estar bêbado. Esses dias mesmo eu tive que parar porque a Toro quase passou em cima de mim e ela estava vermelho para ela. Vocês, agora sendo muito sinceros, vocês não podem também, eu colocar vocês contra... de repente, a empresa que vocês trabalham. Mas muitas vezes vocês se sentem pressionados em ter que entregar mais rápido possível para mais gente. Essa pressão vocês sofrem também no dia a dia? Porque é óbvio que, assim, se vocês tivessem que fazer menos entrega e ganhassem mais, vocês não precisavam rodar tão rápido. Vocês são cobrados também, se não chegar lá em tanto tempo, vai ficar ruim para vocês. Tem essa cobrança? Tem bastante essa cobrança. Se nós demora, cai o nosso score, que é o nível, né? Daí nós recebemos menos corrida. Daí tem a questão de cliente também querer que nós subir em prédio, essas coisas, acaba perdendo muito tempo, em condomínio também, que tem que ficar esperando na portaria para fazer cadastro e depois liberar a entrada. Para fechar, vou fazer essa pergunta para você. Reforça seu nome para mim. Erixel. Erixel, você acha que tem que partir também das pessoas que fazem pedido? O cara pede comida, o cara pede um remédio, né? É uma entrega. Ele tem que entender que tem um prazo ali, que vocês muitas vezes estão pegando chuva, estão pegando trânsito, enfim, tem N fatores que vão muitas vezes levar o tempo dessa entrega. Falta um pouquinho também de empatia com vocês? Esse daí foi bom que você reforçou. De quanto tempo estou na entrega? Na entrega da moto eu estou há 3 anos, mais ou menos. Comecei por uma empresa minha, não acabou dando certo e eu entrei na moto e eu gostei. E eu tenho um negócio próprio paralelo e eu associei os dois, o tempo, tal, família, tudo. E eu trabalhei em todos os setores. Tanto do call center, delivery, atendimento ao cliente ali no telefone, atendimento final. Então, uma coisa que também às vezes é falho, a parte do estabelecimento. Tá pedindo assim, tá um tempo de chuva, tá um aumento de demanda de pedido, coloca um tempo, um prazo a mais. Por quê? Quando chegar no cliente o pedido final, o cliente já vai estar ciente que já foi avisado e tá alta demanda. E nisso, o motoboy não vai sair pressionado, tanto pela empresa, que coloca um tempo, tudo, e o pessoal fica ali, se eu não fizer em certo tempo, a minha avaliação, como o Gabriel reforçou, ele vai cair. Na uma semana que ele tem a meta para bater, ele já não vai conseguir bater na outra. As contas já não vai fechar. Então, eu já trabalhei em todo o setor, posso falar que dá para mudar, dá para melhorar, tanto do estabelecimento vir junto com a gente, os aplicativos também, e o pessoal que está no carro, no caminhão, no ônibus, tem que saber que são todos pedestres, né? Com certeza, obrigado. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Opa, vem cá rapidinho, antes a gente já chama o Wesley. A gente vê que, por exemplo, assim, ó, conversamos com 4 motociclistas que estão no dia a dia. São vários fatores que incidem nesses acidentes. Então, quer dizer, tem muita coisa pra gente debater na campanha. E acho que o que eles disseram reforça pra você que tá assistindo agora. Você pediu uma marmita, pediu uma... Porque hoje, assim, né, Buga, a gente pede, vai lá pro aplicativo, 22 minutos pra entrega. Se o cara demorou 22 minutos e 10 segundos... Já manda mensagem. Você já quer desclassificar, já quer colocar nota baixa. Não é assim, a gente tem que ter paciência, tem que ter empatia. Tem que pensar no lado deles, são pais de família que estão correndo o trecho aí para poder trazer o sustento. E são eles que carregam metade da cidade nas costas. Então tem que ter um pouquinho mais de empatia e de paciência com relação a isso. E a gente não fala só de bike e de moto, a gente fala agora também de uma novidade grande que veio, mudou a mobilidade da cidade de Londrina. Tem muita gente usando e a gente precisa debater esse assunto. O Wesley vai conversar com o pessoal agora dos patinetes, né, Wesley? Vem cá, vamos falar aqui, pode falar, troca aqui, Wesley. Isso. Ó, voltamos aqui então, Parra, vem comigo aqui, olha só, nós estamos aqui com os patinetes que já viraram realidade aqui na cidade, né? Várias pessoas já utilizam, inclusive nós estamos aqui também com o pessoal. Oi, tudo bem? Boa tarde, qual é o seu nome? Tudo bom, eu sou o João Vitor Barcelos, sou gerente de vendas da JET. Legal, o seu nome qual é? Boa tarde. Gabriel, boa tarde. Eu sou auxiliar de logística da JET, eu cuido dos patinetes. Você sempre tá andando no patinete? No patinete. Todos os dias? Todos os dias. Tá certo, o seu nome qual que é? Boa tarde. Wellington. Tá certo, Wellington. Você que tá todo dia, né, no patinete, queria que você me falasse assim, o que você sente da cidade, também ali, por exemplo, faltam ciclovias, ciclofaixas, qual que é a sua análise sobre os patinetes aqui na cidade? Então, a questão vamos dar um exemplo do Lago Igapó, ou até mesmo da Gleba ali, a ciclovia que tem, o pessoal respeita bastante, né?
Só que aí a questão fica mais complicada no centro, que está faltando um pouco mais de ciclovia, né? Porque acaba sendo um pouco mais perigoso, ou a gente querer expandir para outras áreas e não ter a ciclovia. Né? O que falta mais na cidade, que a gente fala na questão da JET, é ciclovias. Já é uma realidade na cidade, né? Muitas pessoas usam diariamente. Você percebe que realmente as pessoas usam o patinete no dia a dia? Com certeza. Dia de semana, de segunda a sexta-feira, o pessoal está usando mais para trabalho, mais para ir para o colégio quando chega atrasado, na faculdade. E final de semana o pessoal vem para aproveitar, né? Com a família. Quais são as principais dicas para quem usa o patinete, até para segurança também? Então, a principal dica é não andar em duas pessoas, né? Em menor de 18 a gente vê bastante crianças andando e a gente até às vezes para quando é uma criança menor de idade, tipo com 6, 7 anos que anda, pela segurança dela e da família, né? Certo. Vocês podem fazer uma demonstração aqui rapidinho, só pra gente ver como que funciona, enfim, o patinete. Muita gente ainda tem dúvida, né? Muitas pessoas já usaram o patinete rapidamente, daqui a pouco o Parra também vai falar mais sobre isso. Só pra gente entender, é fácil, né? Tem aqui o acelerador, tem uma buzina, caso for necessário, como que funciona? Bom, dentro do aplicativo a gente tem o da JET, lá a pessoa faz o depósito do valor dela e já vai habilitar. Aí para andar é simples. A maioria dos patinetes fica encostado no cantinho, onde não atrapalha a faixa do pedestre passar. Certo. Né? A gente vem, tem uma trava aqui embaixo, a gente empurra para frente. E geralmente algumas não levantam, então a gente tem que dar um tranquinho. A gente pega, aqui é o sininho, caso tiver alguma pessoa assim importante. A buzina é importante, dá para segurar? Importante. Ambos os dois são freio. Muita pessoa acha que isso aqui é embreagem, não é. Os dois são freios. É mais aconselhável o de trás ali, para não, né? O acelerador tá aqui do lado do... O acelerador é esse aqui. Tá certo. Para acelerar, a gente pega, dá um seguro. Olha só, eu já andei no patinete também, é bem tranquilo e já virou uma realidade, né? As pessoas gostam do patinete, já caiu no gosto londrinense, inclusive a rotina do dia a dia de trabalho. Ô Parra, eu não sei se você já andou no patinete ou não, eu andei e aprovei demais. Geralmente o pessoal aprova. Aprova, gosto bastante de usar assim. Ô Parra, vou com você então, patinete já virou realidade, né? Você já andou no patinete ou não, Parra? Enfim, é um meio de transporte novo aqui na cidade que já é uma realidade a partir de agora. Eu nunca usei, eu vou te explicar por quê. Os meus filhos sempre pedem, papai, a gente quer andar. Eu falei, filho, não pode. Vocês têm 10 e 12 anos de idade. E a regra é para quem tem mais de 18 anos. A Tatiane Salvati, que representa aqui a empresa, o marketing da empresa, é importante dizer isso, né, Tati? Acho que muitos pais têm a mesma percepção que eu, que o filho quer usar, mas o recomendado é acima de 18 anos, né? Boa tarde. Isso, boa tarde. Isso mesmo. É só acima de 18 anos, né? A gente sabe que as crianças têm essa curiosidade, mas é só para 18 anos porque ele é um meio de mobilidade, não é de passeio. Tem na loja de brinquedo, tem o brinquedinho para criança, mas aqui, o da nossa empresa, né, da JET, ele é um meio de transporte. Então, pensar que sempre está de capacete, pensar que é um veículo de micromobilidade urbana. Então, é sempre uma única pessoa, andar onde tem ciclovia. Se não tem ciclovia, andar onde tem a via do lado da faixa direita, no cantinho, para ter segurança e pensar que a gente está tentando evitar também uma emissão de gás carbônico. Tem toda essa questão pensando na mobilidade urbana da cidade, né? Em que situação eu posso usar a calçada para andar de patinete? Quando não tiver via mesmo, né? Ou quando o trânsito estiver muito cheio, oferecer risco, daí a recomendação é empurrar o patinete, não andar, porque tem o risco do pedestre. Então, tá muito arriscado, muito trânsito, sai, desce do patinete e vai empurrando na calçada. Essa é a recomendação oficial. Ali o Wesley fazendo o teste com o patinete aqui. Vocês têm observado assim o tempo médio que as pessoas usam? São para corridas rápidas? Em que região da cidade que mais tem utilizado? Então, a gente tem a autorização ainda no centro e parte da região sul da cidade. Gleba a gente vê e na parte do centro, principalmente próximo ao calçadão, as pessoas, e na Avenida Maringá, as pessoas já usam para ir e voltar do trabalho. Então, voltando é mobilidade urbana mesmo, né? Então, horários de pico, início da manhã, próximo ao horário de almoço, final da tarde, a gente tem corridas de até 10 minutos. Então, muita gente já está optando, ao invés de ir de Uber, transporte público, eles já estão fazendo isso. Então, ajuda a desafogar o trânsito da cidade. E também, final de semana, a gente vê que o pessoal anda em volta do lago, é o que a gente vê por aí mesmo. Mas a gente já vê que muita gente está optando como meio de transporte. E tem alguma previsão de expandir isso para outras regiões da cidade? Por exemplo, a Zona Norte, que é muito populosa, outras regiões. Como é que está essa conversa? Isso a gente
tem uma demanda dos usuários, mas isso a gente precisa conversar com o poder público, a gente precisa de autorização. Claro que existe uma intenção, mas isso a gente precisa de uma autorização, de uma questão mesmo de ter uma estrutura para que isso aconteça, né? Tati, obrigado, viu? Satisfação, tá? Você que vai rodar de patinete, tome bastante cuidado. Deixa eu falar com os meus parceiros aqui, ó, Sargento Volpato e o Cabo Ferreira, aqui da nossa Polícia Militar. Eles utilizam o meio de transporte e também encaram os desafios do dia a dia, porque eles não estão em viaturas motorizadas. As viaturas deles são motorizadas na perna, é na bota, é na raça, né? Volpato, para vocês, esse policiamento de bicicleta é algo que é pioneiro em Londrina e que tem muita utilidade, né? A gente percebe a proximidade que vocês conseguem estabelecer, especialmente com os comerciantes, com os clientes da área central, tem feito a diferença, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Esse policiamento de proximidade, né, que é uma realidade agora, com as bicicletas a gente está junto ali, está diretamente em contato com o comerciante, com as pessoas na rua e principalmente na região central, que é onde a gente mais atua, tem feito muita diferença na abordagem até de pessoas, usuários de entorpecentes, esse tipo de coisa. O policiamento com as bicicletas faz muita diferença, sim. E mesmo sendo policial, fardado, armado, paramentado, vocês sofrem com o trânsito também, Volpato? Sempre tem aquele motorista desavisado, né? Ou tá no celular, tá distraído. E como a gente brinca, né? A bicicleta, o para-choque é a nossa testa, né? Então, o ciclista tem que tomar cuidado, mas é um problema mesmo de conscientização. O motorista, ele tem que saber que o ciclista, o pedestre, pode ser ali numa esquina que ele dobra, pode ser o filho, o pai dele, né, um parente próximo. Então é uma questão de conscientização mesmo, obedecer às leis de trânsito, principalmente limites de velocidade é o que faz a diferença. E é por isso que campanhas como essa são essenciais, é para divulgar a informação mesmo, né, Volpato? Exatamente, exatamente. São campanhas como essa, são de extrema importância para a conscientização dos motoristas, porque nós somos muito, não vou dizer cobrados, mas questionados a respeito, por exemplo, de uma excelente opção que tem de mobilidade urbana agora, que são os patinetes, né? Então a gente trabalha, como ainda não existe uma norma regulamentadora... As pessoas perguntam, vocês não vão fiscalizar o patinete? Exatamente. E o que nós fazemos? Nós atuamos mais na orientação mesmo, né? Porque ainda é uma coisa nova, que está começando, então ainda carece um pouco de uma norma regulamentadora, então nós trabalhamos mais no sentido da orientação mesmo. Isso aí, consciência nunca é demais. E o Volpato, satisfação, meu querido, obrigado, tá? Ferreira, satisfação, meu amigo, obrigado, tá? Que Deus possa abençoar muito vocês. Nosso Sargento Pereira também, parceirão aqui da nossa Polícia Militar, sempre servindo e protegendo. E o nosso diretor-geral, Rodrigo Taborda, aonde está o nosso Vinícius Buganza, hein? Buganza tá aqui na parte dele. Vem cá, Taborda. Falar com o nosso diretor-geral aqui do Grupo RIC, aqui em Londrina. Importantíssima essa campanha, né, Taborda? A gente fala, né, que a gente não vende só notícia, né? A gente vende transformação da sociedade, faz parte, inclusive, do nosso Código de Cultura, que o nosso presidente trouxe na semana passada. É muito mais do que só notícia, né, Taborda? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde, telespectadores. Realmente, essa ação aqui é uma ação totalmente diferente. Eu fico muito feliz, até como diretor do Grupo RIC, ter muitas pessoas aqui e levantando essa bandeira. Nós temos uma missão, muito bem comentado aqui pelo Parra, que é fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença em Londrina, fazer a diferença no Paraná. Uma comunicação que informa, que conecta e que transforma. E mais do que levantar uma bandeira, mais do que esse evento aqui, que a bandeira, o nome é Duas Rodas. Mas não é esse o final. O final é, na verdade, salvar uma vida. Esse é o principal. Então nós, como grupo de comunicação, nós queremos salvar vidas, mais do que informar, mais do que falar para a população em relação ao que pode, o que não pode fazer, é salvar vidas. Então levante conosco essa bandeira, se informe e que tenhamos também um trânsito ainda melhor aqui na nossa cidade de Londrina. Isso aí, Taborda. Fala de bem demais do nosso diretor. Obrigado, viu? Satisfação, tá? Hein, Gabuga, pra gente poder fechar... Cara, a gente faz parte... Obrigado, viu, meninos? A gente faz parte do trânsito também, né, Buga? A gente tá rodando por aí, seja de bicicleta, de carro. E, cara, eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, cada um, saindo de casa, falar, poxa, eu não vou mexer no meu celular,
eu vou prestar mais atenção, eu vou reduzir a velocidade. Acho que o negócio fica diferente, né? A gente é refém do celular, né? Então muitas vezes você está dirigindo, chega a mensagem, você está precisando resolver algo urgente, você já vai naquela... Eu acho que é igual você falou, a gente tem que também colocar a mão na consciência, ver o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode melhorar isso, mas acho que o importante de tudo isso a campanha não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Não é falar a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é daquele. A campanha é justamente para cada um colocar a mão na consciência e pensar, eu como motorista, né, colocar a mão na consciência, o que eu posso fazer de diferente? Posso sair de casa um pouquinho mais cedo, ter menos pressa? Posso, né, fazer o exercício de não ficar mexendo no celular? O motoboy pensar, poxa, acho que eu estou querendo, né, ganhar uma graninha a mais aqui, mas minha vida é o que está na frente, então eu vou tirar um pouquinho o pé. Então acho que é todo mundo colocar um pouquinho a mão na